celular e vamos compartilhar juntos. Eu quero compartilhar uma revelação da palavra de Deus na sua vida hoje. Quantos querem receber? 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Eu não vou ler, o capítulo é longo, vou ler só o primeiro verso. É a história de Davi e Golias. E aí você pensa assim, puxa vida, Davi e Golias, eu já ouvi essa pregação 10 vezes de frente para trás, sei tudo sobre Davi e Golias. Mas eu quero te pedir, abra o seu coração. O Espírito Santo vai te trazer uma revelação nova nessa manhã. Algo que você nunca viu, o Espírito vai abrir os seus olhos para ver. E você vai avançar nele. Quantos dizem amém? Apenas antes de continuar, estava me esquecendo, nós vamos começar o nosso jejum dia 16. Na verdade, é o lançamento do jejum. O primeiro dia sempre é na segunda-feira. Então, dia 16, vamos começar o nosso jejum. E o tema do nosso jejum vai ser família. 21 dias para fortalecer a sua família. Então vai ser marido jejuando pela esposa, esposa jejuando pelo seu marido. Fala para o seu marido, fala, esse jejum é para você. Agora fala para sua esposa, eu acho que mais para você. É mais ainda. Então, vai ser um tempo de oração. E eu investi um bocado de tempo preparando as ministrações para a gente fazer o jejum com o livro já nas mãos. E o nosso foco vai ser no casal, das ministrações. Mas da oração não vai ser só o casal. Nós vamos também orar pela conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais. Então vai ter oração por filhos, oração por neto, oração por salvação de familiar. Você tem aquele pai ou mãe ou tio ou primo que ainda não se converteu. Esse é o jejum para você orar por eles. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Diga, eu creio no Senhor Jesus. Por isso eu declaro, eu e a minha casa somos salvos. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você sabe, essa semana eu estava justamente meditando nisso. Um capítulo para o livro. E uma irmã mandou uma mensagem para mim há um tempo atrás com uma pergunta. E ela dizia o seguinte, pastor, você diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas, se você for olhar na Bíblia, sempre é quando o pai ou a mãe se converte, então a promessa é para os filhos. Mas essa moça me mandou uma mensagem dizendo, pastor, meu pai e minha mãe ainda não são salvos, eu posso apropriar dessa promessa de que eu e a minha casa, porque a minha casa hoje sou eu, meu pai e minha mãe. E eu fiquei pensando, matutando, e o Espírito Santo falou no meu coração, fala para ela a respeito de Raabe. Os espias disseram o que para Raabe? Quantos se lembram de Raabe aqui? Raabe morava onde? Onde ela morava? Jericó. E ela morava numa parte muito interessante da cidade, que eram os muros, a muralha. Ela tinha um apartamento na muralha. E a Bíblia fala então que os espias, ela acolheu os espias, e os espias disseram para ela, olha, coloca uma fita escarlate na janela pelo lado de fora e chama toda a sua família. Quem tiver dentro de casa vai ser salvo. Raabe não era casada. Na verdade ela era, os irmãos sabem, prostituta. Mas ela não era casada. Quantos creem que ela chamou o pai e a mãe? Quantos creem que ela chamou os irmãos? Eu acho que o pai e a mãe foram. E a Bíblia fala que o povo de Israel cercou a cidade. No 7º dia, eles gritaram e as muralhas... Mas a parte da muralha onde estava o apartamento de Raabe caiu? Porque tinha o que na janela? O fio vermelho, o fio escarlate. Mas a grande questão é, a família foi salva por causa da filha. E talvez nem era a melhor filha. Talvez fosse um tipo assim, ovelha negra da família.
Eu não sei. Não quero falar mal da Raabe, que depois ela casou com um príncipe de Israel. Você vê, essas histórias de Hollywood é tudo baseado na Bíblia. Então a prostituta de Jericó se casou com um príncipe, filho de Naasson, da tribo de Judá. E mais impressionante ainda, ela entrou para a genealogia do Messias. Olha que maravilha. Mas o importante é, ela orou, aliás, ela creu, colocou a fita, que é o sangue, e toda a sua casa foi salva. Vou dizer para você, eu sei que você é filho, você não tem autoridade sobre o seu pai e a sua mãe, mas você tem o exemplo da promessa para Raabe. Você pode convidar o seu pai, a sua mãe, seus tios, para entrarem na sua casa, e eles vão ser tocados pelo sangue do Cordeiro. Quantos creem nisso? Então vai ser um jejum muito poderoso esse. O Espírito Santo tem me dado uma revelação clara no meu espírito de milagres que vão acontecer aqui nesse jejum. E nesse jejum nós temos também um alvo financeiro, ok? Não foi algo que eu planejei, né? Mas Deus planeja a nossa vida. E os irmãos sabem, nós alugamos aqui essas duas áreas de estacionamento. Essa área na frente do córrego, menor, e a área maior, onde era a antiga fábrica de refrigerante. A gente aluga, a gente paga um preço simbólico, né? O proprietário não tem interesse de alugar, mas nos abençoa. E eu disse para a proprietária, o dia que você quiser vender, me avisa. Porque nós não podemos ficar sem essa área. Eu sei que para um bom negociante não é bom ficar falando isso, não é verdade? O negociante não tem interesse. Não vale, não quero, não tem... né? Mas eu sou o contrário, eu falo, eu quero isso aqui. Quando for vender, me avisa, porque isso aqui vai ser da igreja. E o que aconteceu semana passada? Ela me avisou. E esses avisos só vêm em dias difíceis, em que a gente não tem dinheiro para comprar nada. Mas eu disse o quê? Nós vamos comprar. E vamos pagar. Falei confiado em Deus e confiado em você também. Você não vai me largar na chapada. Quantos tem carro aqui? Quantos concordam que é bom ter um estacionamento? Nós já temos aqui um estacionamento que cabe, não sei, talvez 200 e poucos carros. Esse aqui do lado cabe 180 a 200. E nós compramos duas áreas aqui depois do córrego. Nós vamos organizá-la, colocar brita para os irmãos estacionarem, que vai caber mais 200 carros. Então nós teremos aqui, com certeza, 600 vagas, pelo menos, disponíveis para os irmãos. Agora, nós temos que comprar a área. Quanto que é? Vou dar o preço. 10 milhões é o preço da área. Bueno é bueno. Mesmo na beira do córrego, um negócio derrubado, custa caro. Então, o Senhor nos plantou aqui, o Senhor vai nos suprir aqui, quando dizem amém. Só que nós não temos esse dinheiro. Já avisamos para a proprietária, tem que ser uma parte a prestação. E estamos orando para Deus quebrantar o coração dela. Ela está viajando, chega depois do carnaval, vai nos dar a resposta. Amém, pastor Márcio? Vai ser positivo em nome de Jesus. Então nós temos que levantar pelo menos a metade para comprar o imóvel. No jejum nós vamos ter, no final do jejum, a oferta de gratidão da família. E o objetivo vai ser comprar essa área. Você que tem carro, você vai ofertar por causa do seu carro. Amém? Quantos não tem carro? Você vai ofertar. Para quê? Profetizando, você vai comprar o seu carro. E vai dizer, Senhor, essa aqui é a semente do meu carro que eu estou colocando, que eu vou estacionar ele aqui também. Amém? E se você tem carro, quer ter um carro melhor, Deus quer te dar um carro melhor também. Não, pastor, já estou contente. Aleluia, está contente, fique contente. Mas se você quer mais, Deus está sempre aberto a abençoar mais. Dia 16. Que dia começa o jejum? Hoje, por acaso, é dia 2. Então, daqui 2 semanas, prepare-se.
né? Avise a sua família e envolva-se nesse tempo de oração. Milagres vão acontecer. Muito bem. 1 Samuel capítulo 17, verso 1, diz assim: ajuntaram os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Onde é que eles acamparam? No lugar chamado Éfes-Damim. Os filisteus se ajuntaram para a guerra. Você conhece a história. Davi derrubou o gigante, depois o matou, conquistou grande vitória para Israel. Mas toda essa história, meu querido, ela é um tipo, uma alegoria, uma ilustração. O Velho Testamento é uma ilustração do Novo. E o Novo Testamento é a explicação do Velho. Então, quando você lê o Novo Testamento com a ótica do Novo, você vê que as ilustrações são todas muito poderosas. E eu queria te falar 5 coisas a respeito dessa batalha naquele dia. É a batalha que você também enfrenta. Todos nós temos que encarar Golias. Golias representa Satanás. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Mas você é mais do que vencedor. Mas é preciso se posicionar da maneira de Deus. Então essa ilustração, ela é de fato poderosa. 5 elementos que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, onde o inimigo estava. Onde o inimigo estava. Muito bem, aqui menciona o nome de 3 lugares. Ele estava, na verdade, em Éfes-Damim, que fica entre Socó e Azeca. A palavra Socó significa cerca de arbusto. Cerca de arbusto. E a palavra Azeca significa um buraco ao derredor. Qual que é uma outra palavra para um buraco ao derredor? Trincheira. Que também é uma proteção. E Éfes-Damim, a palavra Damim é usada hoje no hebraico moderno, normalmente. Éfes-Damim significa cerca de sangue. Qual que é o lugar que o inimigo estava? Na cerca de sangue. Cercado pelo sangue. E quando o Senhor risca, colocando que tem uma cerca de sangue, o diabo e seus demônios não podem ultrapassar. A sua casa está cercada. Cercada pelo sangue de Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é uma ilustração interessante, porque você pode dizer, pastor, mas Socó significa uma cerca de arbusto. É verdade. Mas lá em Jó, capítulo 1, verso 9, projeta para mim. Lá em Jó 1, verso 9, a palavra do Senhor diz que Satanás veio acusar Jó diante de Deus. E Deus fala para Satanás, viu meu servo Jó? Como ele é justo, correto? Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Debalde, é chique isso. Né? O que significa debalde? Em vão. Né? Porventura Jó teme a Deus? Em vão. Aí o diabo continua. Porventura, acaso não o cercaste com? O que significa sebe? Cerca viva. Cerca de arbusto. Cerca de arbusto. Satanás está dizendo, você cercou ele, a sua casa e tudo quanto tem. Eu não posso tocar nele, está cercado. Eu quero dizer que o diabo não pode tocar em você, porque você está cercado. Jó era justo, diz a Bíblia. Você é justo também. Mas a sua justiça não é resultado do seu bom comportamento. Não! A sua justiça é o dom que você recebeu de graça. É a justiça de Cristo que foi dada a você. Quantos dizem amém? Cercado, cercado. A batalha começa com o inimigo atrás de uma cerca de sangue. Então, o sangue de Jesus estabelece uma cerca de proteção para nós. Segundo elemento,
Onde foi a batalha? No verso seguinte, 1 Samuel 17, diz que o povo de Israel, 1 Samuel 17, verso 2, o povo de Israel se ajuntou e se acampou no vale de Elá. Onde é que estava o povo de Deus? No vale de Elá. O que significa a palavra Elá? Elá significa madeira forte, árvore forte. O que aponta isso, querido? Aponta para a cruz do Calvário. A Bíblia fala que o Senhor foi pendurado no madeiro, né? Lá em Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia chama a cruz de madeiro. Era uma rude cruz, como diz aquela canção, porque era com madeira forte. Onde é que nós estamos acampados? Nós não estamos apenas cercados. Satanás não está apenas cercado por causa da cerca de sangue, mas nós também estamos posicionados em cima da cruz, na obra consumada, naquilo que Cristo fez. Nossa segurança não é o nosso merecimento, nossa segurança não é o nosso bom comportamento. É claro que nós nos comportamos bem, mas olha para cá, você não se comporta bem para ser aceito por Deus. Você se comporta bem para glorificar a Deus. Amém, querido? O meu comportamento é para que as pessoas honrem o nome de Deus. Mas quando eu chego diante dele, não chego confiado em nada que eu fiz, em nenhum comportamento que eu acho que tenha sido bom, porque a minha confiança é a justiça que procede da fé. A justiça, presta atenção nisso, que vem da cruz do Calvário, da obra consumada. Isso é evangelho. Temos que ser lembrados disso todo o tempo, constantemente. Quantos dizem amém? Minha voz está boa, né? Estou achando que está bom. Se minha esposa ficar em pé e vir aqui me falar alguma coisa, está dizendo o seguinte: fala mais baixo. Estou só te contando. Eu preciso pregar com elegância. Vou conversar com você, aleluia. Não dou conta. Quem nasce para ser brega não chega a ser. Olha para cá. O diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue. O que ele faz então? Ele vai usar de medo e de intimidação. Ele mesmo não pode cruzar, mas ele desafia o povo de Deus. A Bíblia fala que Golias chegou diante do exército e falou: para que tanta gente lutar e morrer? Vamos fazer algo simples. Escolhe um campeão do exército de vocês, e nós filisteus teremos outro campeão. Os campeões lutam entre si. Quem vencer, venceu a guerra, e todo derrotado vai ter que servi-lo. A Bíblia fala que 40 dias Golias veio desafiar Israel. E eu sei que você ouve isso, nossa postura é sempre condenar, né? E a gente diz: puxa vida, naquele exército não tinha ninguém homem, não tinha ninguém. Não, eles estavam com medo realmente, mas eu digo para você, graças a Deus que ninguém foi. Graças a Deus que ninguém foi. Eles não estavam esperando, simplesmente porque estavam com medo. Eles estavam avaliando, aguardando, vendo quem poderia ser a pessoa mais indicada. Presta atenção nisso, nunca tome decisões apressadamente. Aquele vendedor que chega para você e fala: tem que escolher agora, a promoção é só hoje, amanhã você já perdeu, então aqui está aqui o documento, assina agora. Não faça isso. Esse vendedor não é enviado do céu. O vendedor enviado do céu, ele diz: essa é a proposta, avalia. Avalia, esse é o bom vendedor. Mas o mau vendedor quer que você compre no impulso, de maneira irracional, porque a ideia dele não é te abençoar, é só te vender. Mas bem-aventurado é aquele que tem a visão de abençoar. Você, crente, abençoa aqueles que compram de você, os seus clientes. Abençoe-os com o seu produto. Quantos dizem amém? Normalmente decisões tomadas apressadamente, elas são erradas.
não são a melhor. Então, 40 dias eles estiveram ali. E aí, isso me introduz no terceiro elemento da batalha. O terceiro elemento da batalha é Golias. A Bíblia fala que era Golias de Gate. A partir do verso 3. Golias de Gate. Ele era um gigante. A descrição bíblica dele é horrível. Então ele não era bonito. E ele era filisteu de uma cidade chamada Gate. Está no verso 4. Gate, Golias de Gate. O que significa isso? Isso não está na Bíblia por acaso. Tem um significado. Sabe o que significa Golias? Golias significa exilado. Exilado. Alguém que foi expulso. Não pode voltar. Foi exilado. O que significa Golias? Exilado. Mas a Bíblia fala que Golias era de Gate. O que significa a palavra Gate? Gate em hebraico literalmente significa lagar. Se você não sabe o que é um lagar, lagar é aquele lugar onde eles pisavam as uvas para fazer vinho. Lagar é onde se pisa as uvas. E a Bíblia fala que lagar tem um significado espiritual. Lagar simboliza a ira de Deus. Lá em Apocalipse 19, verso 15, falando do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa, ele pisa o que, meus irmãos? O lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Um dia a ira de Deus virá. Não veio ainda. Nós estamos no tempo da graça, no tempo do favor imerecido de Deus. Nós estamos chamando a todos para que venham para a festa. O convite é de graça e tem lugar à mesa para você. Se você não tem a veste, aquele que te convida te dá também as vestes nupciais para a festa. Ele dá toda a provisão e te convida para comer e beber do melhor à mesa do rei. Mas alguns vão recusar o convite. E estes vão experimentar a ira de Deus lá na grande tribulação. Mas não você. Quantos dizem amém? Então, lagar simboliza a ira. Vamos colocar junto agora. Golias de Gate significa o quê? Aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Aquele que foi exilado, expulso, como diz a Bíblia, lançado fora. Aquele que foi exilado está debaixo da ira de Deus. Pastor, por que isso é importante? Porque este é o seu inimigo. Como eu te disse, o diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue que cobre a sua vida. Então ele fala de longe. Ele vai falando na sua mente. E ele fala o quê? O diabo projeta em você aquilo que ele mesmo é. O que ele fala na sua mente? Você está longe da presença. Deus está irado com você. Não, mas quem foi exilado e está longe da presença é ele. Quem está debaixo da ira é ele. Mas isso é assim que muitos crentes vivem, não você, em nome de Jesus. É por isso que muitos não têm fé. Porque eles estão sempre tentando se relacionar com Deus, não com base no sangue, mas com base no seu bom comportamento. Então, como invariavelmente ele acaba se comportando errado, qual é a seta que o diabo, o acusador, lança? O diabo projeta ele mesmo na sua vida. Ele diz: você agora é um exilado, fora da presença, e está debaixo da ira de Deus. Quantos crentes têm medo da ira de Deus?
Ah, pastor, eu não tenho medo da ira. Você sabe, a gente descobre isso no dia mau, no dia difícil. É aquele dia que você acorda de manhã e você vai para o seu trabalho, você bate o carro. Depois você chega no trabalho, é demitido. Você volta para casa, seu menino ficou doente. Você vai para o quintal e fala o quê? Deus, o que está acontecendo? Né? Na verdade, essa pergunta significa o seguinte: o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não estou na presença, eu não estou cercado, né? Eu estou exilado. Por quê? Deve ter algo errado na minha vida. O meu pecado me achou. Agora eu vou ter que pagar as consequências. É assim que muitos vivem, é assim que muitos pregadores ensinam aos domingos. Mas não você aqui. Aqui você sabe que você está na presença do Senhor. Não por causa do seu comportamento, mas por causa do sangue colocado sobre a sua vida. Seu pecado já foi pago. Quantos dizem amém? Já foi pago. Você não é mais exilado da presença de Deus. Você não está debaixo da ira de Deus. Porque aqueles pecados que poderiam trazer a ira de Deus, todos eles foram lançados sobre o Senhor Jesus no Calvário. Todos foram lançados, e você agora vive debaixo deste sangue. Mas infelizmente, alguns talvez que estão me ouvindo agora, ainda vivem debaixo do ataque de Golias. Mas o ataque de Golias é só para produzir medo e intimidação. Só para isso. Produzir medo e intimidação. Quantos estão entendendo? Davi, ele chega para Golias, não se deixa intimidar. Lá no verso 17, 1 Samuel 17, no verso 17, Davi faz a pergunta: quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Verso 26, perdão. Quem é esse filisteu que está afrontando? Mas olha, Davi usa uma palavra para designar Golias. Ele diz: quem é este incircunciso? Incircunciso. Tem gente que acha que é um tipo de palavrão, né? Tem gente que quando quer agredir alguém, ele não fala palavrão, ele é crente, ele fala: ô seu filisteu incircunciso. Então ele acha que é um tipo assim de xingamento. Não, Davi não estava xingando. Davi só estava lembrando Golias: você é incircunciso. Naquela época, para ser parte do povo de Deus, de Israel, tinha que ser o quê? Circuncidado. Jesus foi circuncidado. Para fazer parte do povo da aliança, tinha que ser circuncidado. Davi está usando então linguagem da aliança. Ele está dizendo o quê? Você não faz parte da aliança. Não há promessa de bênção na sua vida, mas eu não. Eu sou circuncidado. Eu estou debaixo da aliança e Ele peleja por mim. Você está debaixo da aliança de Deus. Amém? Essa é a grande verdade. Mas o diabo usa de intimidação para produzir medo. E muitos vivem debaixo desse medo. Esse é o exemplo do que Satanás fez com Jó. A Bíblia fala que o diabo produziu em Jó um senso de medo. Um senso de que ele não estava bem com Deus. Mas ele não tinha certeza. Talvez ele tivesse pecado. Talvez seus filhos tivessem pecado. Ele não sabia. Então a Bíblia fala que ele oferecia sacrifício. Vamos ler Jó 1, verso 5. Olha o que diz. Jó 1, verso 5. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, sacrifícios, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez, ele nem sabia se tinha pecado. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó fazia isso continuamente.
Jó tinha medo. Então aquele holocausto não era movido por fé, era movido por medo. Deus honra quando você age por fé. Mas Deus não fica feliz quando vê o seu filho com medo. Você não tem que ter medo. Tem um maior do que o gigante do seu lado pelejando por você. Você não está sozinho na fornalha, tem mais um aqui dentro junto com você. Deixa eu dizer para você algo. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas eu vou me usar como exemplo também. Os irmãos sabem, fui lá fazer a cirurgia. Cheguei no hospital, aí você veste uma roupa lá, parece, nem sei o nome daquilo. Eu nem entendo por que aquela túnica tem que ser aberta atrás. Você entende o motivo? Eu não entendo. Se você é médico, me explica, por favor. Aí você vai levantar. Não é uma cena legal. Olha para cá. Colocaram em mim aquela túnica, uma cor que eu não sei se é verde, se é azul, porque eu nunca distingo. E me deitaram na maca. Eu orei, Jesus me guarda. Jesus tem misericórdia de mim. E vinha pensamento na minha mente. Se esse cara cometer um erro de 1 milímetro, você vai ficar mudo. Você vai perder a voz. Ele não tem que errar muito. É um erro pequenininho. E todo mundo erra. E eu, Jesus me ajuda. Mas isso, obviamente, por fora você tem que manter a pose. Não fica legal? Um pastor, né? Mas eu estava orando e eu reparei que eu orei muitas vezes, aguardando o momento. Porque também não te levam na hora, te deixa no suspense. Te põe na maca e fala, daqui a pouco alguém vem te buscar. Eu falei, por que você mesmo não leva? Não, um traz, o outro leva. E aí você fica lá deitado. Aí eu orei uma vez, orei 2 vezes, orei 5 vezes. O Senhor falou comigo. A sua oração não procede de fé. Sua oração procede de medo. Você está só com medo. Olha para mim. Você é meu filho e você é amado. Você não tem que ter medo de coisa alguma. Aí eu não orei mais. Só agradeci. Falei, Senhor, é isso que eu sou. Sou teu filho e sou amado. Mas eu não vim aqui passar para você a imagem de que eu sou maravilhoso e extraordinário. Você não precisa de pensar essa bobagem a meu respeito, porque eu não sou, só há um que é. Mas uma coisa eu tenho. Eu aprendo quando o Espírito Santo me corrige. Eu entendo quando Ele está falando comigo. Você sabe, às vezes, eu tenho um problema de... Também não devia te contar isso. Eu sou um pouco obsessivo. É só um pouquinho. Disfarço bem. Mas, quando eu falo, eu vou orar. E se eu falo, vou orar 3 vezes por dia, eu ponho um despertador. E o despertador toca, está escrito, hora de orar. E eu saio do lugar e vou orar. E eu fiz isso para confessar a palavra. E eu coloquei para despertar de hora em hora. Para eu confessar a palavra de Deus. Aí você fala, muito legal, muito bacana. Mas o Espírito Santo me disse, isso não procede de fé, isso procede de doença. Você está doente, você não pode agir assim. Por que você acha que eu tenho prazer de me relacionar com você com o despertador? Hora de dar um abraço na esposa. O despertador, não é? Hora de falar que a ama. Não, o Senhor disse, não, nada, desligue esse despertador. Eu falei, Senhor, mas assim eu consigo ter disciplina. Eu falei, eu quero filhos, não cães amestrados. Preste atenção, às vezes o cachorro é mais obediente do que seu filho. Minha cadela, se eu falo vai, ela vai. Se eu falo vem, ela vem. Minha neta, eu falo vai, ela me ignora. Se eu falo vem, ela também me ignora.
Eu falo, puxa vida, minha cadela é mais obediente. É verdade, mas é a cadela. Ela é filha. Talvez tem gente lá fora que seja até aparentemente mais obediente do que você. Mas você é filho. Eles são só educados, amestrados. Você não. Você ganhou uma nova natureza. E o seu pai tem alegria em você. Mas olha, se você tem um pouquinho de toque, fique em paz. Você é amado. Usa tudo para a glória de Deus. O meu toque é diferente da maioria. Os irmãos sabem, a minha esposa, eu falei para ela um dia, a casa inteira é sua. Eu só quero um pedacinho para mim. Que é o meu escritório. Então, aqui eu não quero que limpa, não quero que organiza, não quero que faz nada. Por quê? Porque as coisas estão de um jeito que só eu entendo. Há uma sequência. Não adianta ficar te explicando. Não é ordem alfabética. É uma outra ordem misteriosa. Então, eu uso isso para a glória de Deus. Use também para a glória de Deus. Glorifica o Senhor porque Ele te fez como Ele te fez. E se você ao contrário não tem toque nenhum, sua vida é uma bagunça, cada dia é um horário diferente, cada dia você faz de um jeito diferente, seja diferente para a glória de Deus. Por quê? Porque o que importa é ser filho. O que importa é ser nova criatura. Isso foi Jó. Jó estava com medo. Por isso oferecia holocausto. Não com base na fé, mas com base no medo. Então, filho, se você está orando pela mesma coisa 10, 20 vezes por dia, não é fé, é medo. Olha para cá. Pastor, eu não devo orar por proteção? Sim, Jesus disse, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí é maligno. Mas livra-nos do maligno, que está ao derredor. Então você deve orar todo dia para Deus te livrar. Eu oro. Eu vou entrar no carro, na hora que eu sento no meu banco, eu falo, Deus, me livra do mau motorista, me livra do homem perverso, me livra, Senhor, desse goiano enlouquecido, que agora mesmo está armado, pronto para dar um tiro em quem buzinar atrás dele. Eu oro. Se você não ora, você deveria. Mas depois que eu termino de orar, eu ligo o meu som e só louvo o Senhor. Não lembro de mais nada, sabe por quê? Não é uma oração que procede de medo, procede de fé. A fé na sua vida, a fé para Deus guardar o seu casamento. Quantos pais oram pelo filho o tempo inteiro? Parece uma neurose o tempo inteiro, porque ele está com medo. Ele tem medo do menino cair, o menino machucar, o menino pegar uma doença, pegar um vírus, pegar não sei o quê. E ele está o tempo inteiro com medo. O medo e a intimidação vêm de Golias. E é baseado em quê? O exilado da presença, que está debaixo da ira. Ele é, você não. Você é alguém que entrou na presença, foi recebido na presença e está debaixo do favor de Deus. Você crê que está debaixo do favor de Deus? Aleluia, olha para cá. Qualquer pregador, eu sei que os irmãos ouvem muitos, como é que eu sei isso? Que você manda para mim. Você manda para mim para eu ouvir também. Eu sei que os irmãos ouvem, você é livre. Aqui não é um lugar de prisão. Aqui você é livre. Pode ouvir quem você quiser. Mas eu vou te advertir uma coisa. Qualquer pregador que fale que você está exilado da presença e a ira está vindo, não está pregando no Espírito de Cristo. Está pregando no Espírito de Golias. Vê como é sério isso? Qualquer pregador que te ameaça com a ira de Deus, não está pregando no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o contrário. Você é amado, você é aceito. Ah, mas você não sabe? Essas pessoas fizeram muita coisa errada. É verdade. Se fôssemos esperar fazer certo para sermos amados e abençoados, todos nós estaríamos no inferno. Não é porque você amou, é porque Ele te amou de tal maneira.
Não é porque você é bom, é porque Ele é bom e quis manifestar favor e graça sobre a sua vida. Viva debaixo deste favor. Quantos dizem amém? Então nós temos os elementos. O inimigo está cercado. Cercado pelo quê? Pelo sangue. Isso é Éfes Damim. Éfes Damim. Está cercado pelo sangue. Eu fico pensando, todo crente verdadeiro está debaixo do sangue. Todo crente verdadeiro. O problema é que alguns não foram bem instruídos. Ele é salvo, mas todo dia acha que perdeu. Mas ele não perdeu. Vamos imaginar aquele dia, lá em Israel, dia da Páscoa. Tem duas famílias. As duas aplicaram sangue nos umbrais da porta. Uma família está lá dentro, com medo, chorando. Ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, me perdoa, ou me livra. Ele está clamando misericórdia, ele está com muito medo. A outra família do lado está cantando corinho. Vencendo, vem Jesus. Eu te pergunto, as duas aplicaram sangue. Qual das duas está mais segura? Qual das duas está mais segura? Nenhuma. Nenhuma. Não é o seu medo que vai tirar a proteção dele, e nem é o seu louvor que vai aumentar a proteção na sua vida. Você é guardado pelo sangue. Bom, por que é importante cantar louvor? Porque essa família, essa segunda família, está feliz. Eles estão desfrutando do momento. Aquela outra família não, está vivendo com medo. Mas é um medo desnecessário, inútil. Não faz a menor diferença no mundo espiritual. Às vezes é um medo intenso, que ora com intensidade. Mas é medo. Procede de Golias. O Senhor quer te dar um coração firmado e seguro. Nós somos o povo que anda em paz e vive em paz. Quantos dizem amém? Quarto elemento. Então você tem o lugar do inimigo, cercado pelo sangue. Você tem o lugar do povo de Deus, que é o vale de Elá, que significa o lugar da madeira forte. Lugar do madeiro, lugar da cruz. Nós vimos Golias. Golias significa exilado, mas ele é de Gate. Golias de Gate significa aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Agora eu quero te perguntar, o que é necessário para vencer Golias? O que é preciso para vencer Golias? Eu já vou te responder. Para vencer Golias, nós precisamos de um Davi. Só Davi pode derrotar o inimigo. Mas quem é Davi? Então você está vendo que eu estou usando o significado dos nomes na Bíblia. E se você tem acesso a tudo isso, se você quiser. Mas olha para cá. Davi, literalmente em hebraico, significa amado. Amado. Sabe o que é necessário para vencer Golias? Alguém que tem um senso profundo que é amado. Quantos sabem que são amados? Agora, quantos creem que são amados? Viva neste amor. Somente aquele que tem um senso de que ele é amado por Deus está qualificado para enfrentar Golias. A Bíblia fala que Davi apareceu no último dia. O pai dele, Jessé, o chamou e falou: você vai levar esses pães, esses 10 queijos para os seus irmãos e para o capitão, lá no lugar da batalha. Davi era filho, foi enviado pelo pai para alimentar os seus irmãos. O Senhor Jesus é o filho, foi enviado pelo pai para ser o pão da vida e alimentar os irmãos. 10 é um número importante. Você conhece o poder do 10? 10 aponta para o dízimo, mas isso fica para outro dia.
A Bíblia fala então que Davi chega e ele vê a afronta do filisteu. E aí nesse momento que ele diz: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha senso completo de aliança. Ele vivia o que o nome dele dizia: ele é amado. Quando você sabe que é amado, o diabo não consegue te convencer que a ira vai te pegar. Não tem ira para mim, eu sou amado. Não tem como ele ficar irado comigo mais, ele é tomado de amores por mim. Quando você sabe que é amado, você sabe também que não pode ser exilado da sua presença, porque o amor dele se manifestou na cruz. O sangue é a expressão do amor. Você nunca pode ser mais exilado, afastado. Você vai dizer: pastor, mas tem dias que eu não sinto a presença. Mas ele está aí. Você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você crê. O diabo às vezes quer passar para você impressões, sensações de que você está sozinho, mas não está. Ele nunca deixa você, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Davi significa amado. Agora, você é amado. Às vezes a gente não tem noção do quanto nós somos amados. Hoje eu estava tentando pensar numa ilustração sobre isso. E eu fiquei pensando: se você tem R$300 no bolso, as irmãs têm R$300 na conta, e você viu um sapato na vitrine, e você pega imediatamente os R$300 e troca pelo sapato. O que você está dizendo com isso? Que você amou o sapato mais do que R$300. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É claro que Deus amou a Cristo, seu Filho, único Filho. Mas se Ele resolveu entregar o próprio Filho para ter você, será que isso fala algo do amor dele por você hoje? Será que isso diz algo a respeito do amor dele? Ele abriu mão do máximo. Ele abriu mão de tudo para ter você. Porque ele viu algo em você que nem você vê. Nenhum de nós enxerga. Porque não há bondade em nós. Mas mesmo assim ele nos amou de tal maneira que resolveu entregar os R$300 para ter o sapato. Entregou tudo com toda a reverência para ter você. Ele te comprou. Essa é a palavra bíblica. Você pode não gostar, mas é verdade. Você foi comprado de volta, redimido. Era um escravo no mercado de escravo do diabo, mas ele veio e resgatou, pagou o preço e te levou de volta para ele. O que muitos não sabem é o preço que foi colocado pelo juiz de toda a terra. O preço era o sangue de alguém sem pecado. E a Bíblia fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou ninguém digno. Mas de repente João olha e ele vê o Cordeiro entrando. O Cordeiro venceu. E ele pode pegar o livro da Escritura e agora dizer: pertence a mim, é meu. Você foi comprado por ele, você pertence a ele. O maligno não pode tocar em você mais, você pertence a ele. Você não se comportou bem, mas não muda o fato, você pertence a ele. Se ele tiver que te corrigir, disciplinar, ele o fará, mas não muda o fato, você pertence a ele. Você é amado. Agora, a Bíblia fala que Deus nos colocou no amado. Lá em Efésios 1, verso 6. Efésios 1, verso 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos concedeu a graça no amado. Onde é que está a graça de Deus? No amado. Amado com letra maiúscula está se referindo a quem? Cristo. Preste atenção. É no amado que você tem favor. E onde é que você está agora? Nele, no amado. Ninguém pode separar você dele. Agora é muito interessante que o texto diz: para o louvor da sua glória,
para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Parece uma redundância. Como é que é esse negócio? A graça foi concedida gratuitamente. É porque não é uma boa tradução. A palavra no grego aqui é charitu. Charitu só é mencionado uma única outra vez no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel, Lucas 1, o quê? Aleluia. Lucas 1, 28. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, qual é a saudação que ele faz? E entrando, o anjo onde ela estava disse: alegra-te, muito favorecida. Colocar o verbo aqui no lugar certo é importante. Se o verbo tivesse depois de muito, seria alegra-te muito, favorecida. Então a alegria que seria grande. Mas a vírgula está antes. Alegra-te, porque você é o quê? Muito favorecida. Essa é a palavra charito. Significa receber favor abundante, generosamente. No amado, Ele te dá graça de forma generosa e abundante. Maior do que aquilo que você pensa que pode ser um impedimento. Essa é a bondade de Deus. Quando dizem amém? Agora, nós temos ouvido muitas pregações no decorrer dos anos, de que nós temos que amar a Deus. Mas veja, esse é o primeiro mandamento no Velho Testamento. Amar a Deus é um mandamento. Mas ninguém consegue cumprir o mandamento. Ninguém. Nem Davi, que amou muito e que era amado, cumpriu esse mandamento, porque não há nenhum homem sequer que tenha cumprido a não ser Cristo Jesus, o Senhor. O que acontece, querido? No Velho Testamento é amar a Deus. Mas o Novo Testamento é Ele te amou primeiro. O nosso amor a Ele é só um reflexo do amor dele por nós. Lá em 1 João 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor. Veja, isso aqui é a definição. Pastor, a definição não está em 1 Coríntios 13? Não, 1 Coríntios 13 é uma descrição. Lá descreve o amor. Não é? O amor é bondoso, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é uma descrição do amor, mas a definição está aqui em João. Ele diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é o amor. O amor é porque Ele enviou, Ele olhou do céu, Ele veio a nós. O amor não somos nós indo a Ele, é Ele vindo a nós. Não somos nós fazendo para Ele, é Ele que fez para nós. Tudo procede dEle, e é Ele que quer mudar a sua história, não é você que se muda. Ele vai mudar o seu casamento nesse jejum, não é você que se muda. Você vai experimentar o céu na terra, na sua casa, nesse tempo de jejum. Por quê? O Espírito Santo colocou no meu coração, e eu preparei 21 mensagens centralizando Cristo, não centralizando o casal. O que é centralizar o casal? É dizer o que você tem que fazer para ser feliz no casamento. Não, você vai vir aqui 21 dias para ouvir o que Deus faz em você. É Ele que transforma a água em vinho. Você não tem esse poder. Você não pode acrescentar coisa alguma. Mas na sua graça, porque somos muito favorecidos, vamos experimentar milagres poderosos nesses dias. Você fala: pastor, já sou feliz no casamento. Mas não tem espaço para ficar um pouquinho mais? Pois vai ficar mais ainda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa é a família bendita do Senhor. Eles são abençoados. Quantos querem ouvir isso? Você vai ouvir naqueles dias em nome do Senhor Jesus. Agora você vê, João, ele se apresenta no Evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Por ocasião da ceia, a última, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Peito é lugar de afeto. O fato dele reclinar no peito, ele está dizendo o quê? Eu tenho consciência de que eu sou amado. Mas nesse mesmo dia,
Pedro se orgulhava do contrário. Ele se orgulhava de que ele amava o Senhor. Preste atenção nisso. Ele se orgulhava que ele amava o Senhor. E ele disse para o Senhor: todos podem te deixar, mas eu nunca. Para muitos de nós diríamos: esse cara é o tipo de crente que estamos precisando hoje. Mas qual foi o final dos dois? São dois tipos de homens, dois tipos de crentes, dois tipos de ministério. Você confia no amor dele por você, ou você confia no seu amor para ele, por ele? Eu confio no amor dele por mim. A Bíblia fala que Pedro, aquele que dizia que jamais deixaria, negou o Senhor de maneira vergonhosa, traiu Jesus. Mas João foi o único apóstolo que esteve ao pé da cruz. E Jesus disse o que para ele? Por favor, cuida da minha mãe. Ainda deu uma tarefa para ele lá ao pé da cruz, porque senso de que é amado. Oh, irmão, há um avivamento vindo sobre nós, sobre um povo que tem essa consciência, essa percepção de que é amado. Rejeita hoje ser do tipo de Pedro. Vamos ser como João. Para encerrar, Davi usou o quinto elemento. Ele usou 5 pedras. Por que 5? Em primeiro lugar, porque 5 simboliza graça. Segundo lugar, não sei se é verdade, mas Golias tinha 4 irmãos. Depois eles vão ser mortos. Golias tinha 4 irmãos. Eu creio que Davi levou 5 pedras, porque ele pensou: se esses caras vierem defender o irmão, vou dar um jeito neles também. Uma pedrada em cada um. Mas o fato é que ele levou 5, mas só precisou de uma para derrubar. Preste atenção. Eu vou te dar 5 pedras agora, mas você precisa só de uma para derrubar o gigante que está colocando diante de você medo e intimidação. Onde é que estão essas 5 pedras? Estão lá em Romanos capítulo 8. Vamos ver quais são as 5 pedras? Romanos 8, verso 31. Primeira pedra: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem é esse incircunciso filisteu para ser contra nós? Se Deus está no meu time, quem pode vir contra mim? Quem vai ser páreo para ele? Essa é a primeira pedra. Você precisa ter consciência: Deus não é contra você, Deus é por você. Ele está do seu lado, Ele joga no seu time. Mas pastor, está acontecendo coisas difíceis comigo, coisas ruins, eu não sei, será? O que eu tenho que fazer? Novos convertidos me mandam mensagem o tempo inteiro perguntando o que tem que fazer, e eu respondo para eles: nada, apenas lembra, Ele está do seu lado, Ele joga no seu time, Ele defende a sua causa. Mas eu sei que tem coisa errada na minha vida, Ele também sabe, mas Ele está dizendo: eu estou do seu lado, eu jogo no seu time. Ele não debandou para o outro lado porque você pecou, mas Ele permanece por você. Ele peleja as guerras por você. Naquele dia que você achar que é o dia que você menos merece, ergue a sua mão para o céu e pede a intervenção divina. Você vai ver o Senhor pelejando as suas guerras naquele dia, porque vai ser inteiramente pela graça, não tem nada a ver com o seu merecimento. Quantos dizem amém? Só essa pedra seria suficiente. Mas tem uma segunda pedra, verso 32. Qual que é a segunda pedra? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a segunda pedra. É a lógica do céu. Se Deus negar para você prosperidade, Ele está dizendo que prosperidade é maior do que o filho. Se Deus negasse para você cura, Ele estaria dizendo que a cura é maior do que seu filho. Mas nada é maior do que o Filho de Deus. Então todas as bênçãos são insignificantes. Quem não negou o filho não vai negar nada para você.
Você não tem porque você não tem pedido. Você tem aceitado a mentira do diabo para receber. Essa bênção é grande demais para você. Você não está qualificado para ela. Não, não, não. Quem não negou o próprio filho não vai negar para você mais nada. E quando é que ele nos deu o filho? Quando nós éramos inimigos. Mas agora que nós fomos reconciliados, nos tornamos filhos de Deus, somos amigos de Deus, muito mais Ele vai nos dar a bênção que nós buscamos. Você não vai embora como você chegou. A bênção de Deus está disponível para você. Só tem que estender a mão e receber. Essa é a mão da fé. A mão da fé. Eu creio. Terceira pedra, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Lá em Hebreus 12, verso 26, diz que Deus é o juiz de todos. Mas aqui é interessante que o diabo tenta acusar. Às vezes seu colega, conhecido, seu parente tenta te acusar. Mas Paulo diz: quem pode te acusar? Deus, o juiz, já declarou você inocente. É Deus quem te justifica. Quem diz que você é inocente de todo delito, de todo crime, não é o advogado. Quem diz é o juiz. O juiz é que bate o martelo ou bate o carimbo, não sei o que ele faz, mas decreta: inocente. Agora nada consta contra você. Ninguém pode te acusar, porque o juiz diz que você é inocente. Você sabe? Vou dar um exemplo aqui, mas não é político e nem estou defendendo coisa alguma, nem falando nada nessa área. Mas você sabe, nosso presidente esteve preso. Tinha sido condenado. Bilhões de reais foram devolvidos. Tinham sido roubados. Mas os juízes do Supremo descondenaram ele. E então, qualquer um que durante a eleição mencionasse que ele tinha sido presidiário ou tinha cometido um crime, esse é que seria processado e preso. Eu sei que você não gosta, mas eu vou te dizer: você é um desses. Você é um descondenado. Ninguém pode mencionar mais o seu passado. Ninguém pode erguer o dedo contra você, porque Deus descondenou você e falou: a sentença está paga, a sentença já foi feita, é declarado inocente. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é dia de ceia, é dia de você dizer isso: eu sou um descondenado. Eu nem sabia que existia essa palavra, mas eu gostei dela, porque é isso que eu sou. Eu vivia na condenação do diabo, mas o juiz disse: é inocente. Quarta pedra, verso 34, diz assim: quem nos condenará? Quem que vai nos condenar? E Paulo diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede, é o nosso advogado. Você não tem apenas um juiz dos homens, você tem também um intercessor, que é um advogado. E a palavra no original é advogado. Ele é o seu defensor. Tem gente por aí que prega um Cristo irado, mas Cristo não está irado com você. Quem foi exilado da presença e está debaixo da ira é Satanás, o Golias. Você não. Cristo não está. No Evangelho, o Senhor nunca fica irado com os discípulos. O Senhor nunca fica irado com aquela mulher adúltera. Nunca fica irado com nenhum pecador que vai ter, nenhum publicano.
nem Zaqueu, nem ninguém. O Senhor nunca fica irado com eles. O Senhor só ficou irado com os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que achavam que eram tão bons que não precisavam da graça de Deus. Eu não sei quanto a você, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do favor de Deus. Então você está fora desse grupo. Preste atenção, Cristo não está irado, Cristo morreu por você. Cristo não está irado, pelo contrário, seus olhos de amor repousam sobre você. Para encerrar, a quinta pedra, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O pecado não pode te separar, demônios não podem te separar, principados e potestades, distância não pode separar. E Paulo mesmo vai dizendo: será tribulação, angústia. Quando eu estou angustiado, pode ser que Deus está longe de mim. Não, esse é o momento que Ele está mais próximo de você. Perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e contrito. Será perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a experiência de Paulo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu creio tanto nessa verdade, eu tenho pregado com tanta convicção, que eu tenho sofrido todo tipo de perseguição, para trazer para você essa revelação. Nada pode separar você do amor de Deus. E ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Você é um hiper vencedor, um super vencedor, por meio daquele que nos... É por meio do seu amor, por meio da sua fidelidade. Você é mais que vencedor porque Ele te amou. Você foi alvo do amor dEle. Porque eu estou bem certo de que nem a morte não separa você dEle. Separa você dos seus parentes, dos irmãos, dos amigos, mas não separa você de Deus. Você está na presença dEle aqui. Quando você atravessar para o outro lado, olha quem está te esperando. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E aqui eu vou falar também de demônios, porque ele está falando de principados. Principados aqui, Paulo diz em Efésios 6, são demônios. Demônios não podem separar você do amor de Deus. Nem as coisas de hoje, nem as coisas de um mundo que está para vir. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o anticristo, nem a besta, nem o falso profeta. Nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos creem que são amados? Fique em pé onde você está. Que a palavra de Deus tem espaço para liberar poder na sua vida. Quantos aprenderam algo novo hoje sobre a história de Davi? Então, nunca feche o coração para a mensagem, porque você já conhece a história. Eu não tenho outro livro para pregar. Meu único livro é a Bíblia. Se você conhece tudo, fico feliz por você, mas eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Mas a minha glória é chegar aqui domingo e falar alguma coisinha que você não sabia, para você ser alimentado com o pão do céu. Pega o seu pão e o seu cálice. A gente pode cantar uma canção? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Amém. Ontem eu passei num lugar que estavam pulando carnaval e eu estava cantando uma marchinha de quando eu era criança. E eu fiquei pensando, isso se aplica a mim.